Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem, professor? Tudo bem, né? Vocês estão conseguindo me ouvir Boa bem, noite, né? professor. Ótimo. Prazer em Sim. falar com vocês. Então, pessoal, inicia a nossa aula, então. Eu estava olhando o calendário aqui, vai ter semana que vem, na outra semana vocês já terão já a segunda VA. Mas na próxima aula eu vou falar um pouquinho da segunda VA, mas o que eu vou cobrar na segunda VA é o conteúdo que a gente está vendo, a pesquisa que vocês estão fazendo sobre os tipos societários, né? Hoje a gente vai concluir sociedade limitada, falar sociedade anônima, um pouquinho ainda, voltando um pouquinho no nome empresarial, vou focar um pouco mais sobre sociedade limitada, mas o que eu vou cobrar na prova basicamente é isso aqui. Mas na próxima hora eu vou concluir o conteúdo e aí falar um pouquinho, alguns tópicos importantes que eu vou cobrar na nossa prova, tá bom? Só relembrando aqui, o trabalho que eu passei para vocês foi aquele trabalho, né, dos tipos de sociedade, não é isso? Vocês já estão pesquisando, alguns já estão enviando para mim, né? E eu pedi também lá no fórum, eu vi que a maioria dos alunos já colocaram também alguma mensagem lá no fórum, foi isso? Isso. Ótimo. Foi, ok. Então, mandar para mim o trabalho, que eu deixei fazer. 11, professor? Oi? Essas atividades tudo até dia 11? Não entendi. Essa atividade do trabalho e o fórum é até dia 11? Não, o trabalho assim, ó, eu não coloquei data não, né? Acho que eu coloquei para enviar para mim até, se eu coloquei até dia 11, mas eu vou aceitar que manda para mim, quer ver? Vamos olhar aqui. Podem mandar para mim até antes da prova, tem que ser antes do dia 18. Então, eu vou receber até o dia 15, é a última data, tá bom? 15 de maio, para enviar o trabalho e fazer um comentário lá no fórum. E no fórum, eu lembro que eu falei para vocês na aula passada, ter o cuidado, não é para copiar o trabalho todo e colocar no fórum, não, vocês vão colocar alguma coisa importante, né? Algum tópico importante, uma característica importante, que nesse trabalho que vocês fizeram, aí vocês vão colocar lá. Lembre-se que no fórum eu vou pontuar individualmente, tá? O trabalho tudo bem, é em grupo, mas lá no fórum eu vou olhar, cada um lá, o que vocês colocaram lá, registrar no fórum, e aí eu vou pontuar individualmente, tá bom? Quem não colocar nada no fórum, aí vai ter só a nota do trabalho, tá? Professor, tem um pessoal aí tentando entrar na aula e não está conseguindo, pediu para avisar o senhor. Eu liberei agora, liberei, tá? Nós temos aí 20 participantes, ótimo. Eu estou vendo aqui no cantinho, que estou liberando, porque às vezes eu vou falando aqui com vocês e acabo esquecendo. Mas qualquer coisa vocês vão me avisando aí, tá bom? Ok? Então vamos lá. Tá joia. Ok. Então, na última aula passada, nós vimos um pouco sobre as características da sociedade comandita simples, né? Eu falei para vocês que dentro do tipo de sociedade, né, na legislação, direito societário, legislação societária brasileira, estabelece, então, alguns tipos de sociedade. E nós vimos, dentro da pesquisa que vocês fizeram também, a maior parte da sociedade, os tipos de sociedade, pessoa jurídica constituída, é a sociedade empresarial, né? Então, aqueles exemplos que eu passei para vocês, que tem lá no slide que eu mandei para vocês, o próprio Código Civil. O que é o Código Civil? É uma lei, então, que nós já conhecemos, a 10.406, né, 2002, que trata do regulamento da sociedade empresarial. Então, o Código Civil também, ela é uma legislação societária, né? Societária porque trata, então, alguns dispositivos, alguns regulamentos específicos, tá bom? De cada tipo de sociedade, tá? Mas bem, e aí nós vimos, então, que o 1045 ao 1051 trata da sociedade comandita simples. Eu falei para vocês que é um tipo de sociedade que a responsabilidade dos sócios é ilimitada, né, e solidária, ilimitada, tem personalidade jurídica, é seguido também de companhia, que ela siga companhia. Então, quando vocês observaram o nome empresarial, que é seguido de companhia, ou ICIA, ou pode ser uma sociedade comandita simples, ou pode ser uma sociedade em nome coletivo, né, que nós vimos na aula passada, tá? Esse tipo de sociedade, o que diferencia esse tipo de sociedade das demais sociedades, são principalmente tanto com relação à responsabilidade, mas também uma característica importante desse tipo de sociedade comandita simples é a constituição do quadro societário.
Aí nós vimos que tem uma sociedade comanditados e os comanditários. Eu lembro, só lembrando para vocês aí, que na aula passada eu falei, que os comanditados, é só lembrar, os que terminam em atos comanditados são os administradores, empreendedores da sociedade, né? São aqueles que investiram na sociedade, aqueles que criaram a pessoa jurídica, constituíram a pessoa jurídica. Então, se eles que têm um poder de gestão diretiva, é lógico que a responsabilidade deles é maior nesse tipo de sociedade. E a responsabilidade dos comanditados, então, é solidária e ilimitada. Já os comanditários, no final, tários aí, ó, né, são os investidores, aqueles que buscam na sociedade, então, investimento, né? Então, se ele busca investimento, é lógico que o contrato dele dentro da sociedade, a participação dele na sociedade, é diferente dos comanditados. Diferente como assim? Porque a própria participação dele vai ter uma cota de participação na sociedade, como mero investidor, então a responsabilidade dele vai ser limitada de acordo com a participação dele, tá? Com a participação dele no capital subscrito para esse tipo de sociedade. Então, isso aqui tem que estar muito específico, explicado, detalhado em cláusulas contratuais, que é o contrato social, né? Então, a sociedade não coletiva, a sociedade comandita simples, é um contrato social, né? O ato constitutivo desse tipo de sociedade é o contrato social, né? Assim como a sociedade limitada, o que é diferente da sociedade anônima, tá? Da cooperativa, né? Que é um estatuto. Eu falei sobre a diferença de contrato social e estatuto, né? Bom, aí entrando então na sociedade limitada, e aí eu já vou dar uma dica para vocês da prova. Lógico que tudo que está na sociedade limitada lá que eu passei, vocês têm que ler, estudar, e eu vou falar algumas características da sociedade limitada. É lógico que vai cair mais questões sobre sociedade limitada. Como eu falei para vocês, da sociedade mais constituída no Brasil hoje, a maior parte delas é limitada, ou é EIRELI, né? Se não tiver sócio, ou EIRELI é uma sociedade limitada, tá? Pois bem, então é imprescindível, tá? É primordial que vocês façam a leitura do artigo 1052 a 1087. E aí, na próxima aula, não falta a nossa aula, né? Porque eu vou dar algumas dicas de alguns artigos para vocês lerem, estudarem também, tá? Porque desses artigos eu vou elaborar alguma questão de prova, como eu sempre faço e sempre dou essa dica para vocês. Mas dentro do artigo, de alguns artigos da sociedade limitada, tá? Nós temos o 1052, começa em 1152, então vai até o 1087. Então, rapidamente, eu vou ler só uns 3 artigos, até em face do tempo, não dá para a gente detalhar muito, aprofundar muito, mas aí eu vou explicando para vocês as características principais da sociedade limitada, ok? Olha só. O 1052, que é o primeiro artigo da sociedade limitada do Código Civil, dispõe que a sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todo responde solidariamente pela integralização do capital social. Olha só, quando você lê o 1052, está dizendo o quê? Está dizendo que cada sócio que vai participar de uma sociedade limitada, a responsabilidade dele é restrita ao quê? É a sua cota de participação, né? O valor que ele vai participar que vai ser transformado em cota. Quanto vai representar essa cota do capital social? Capital social é 50, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, não sabemos. Quem vai definir é o sócio. Mas quanto vai ser minha participação, né? E aí diz cota. E essa cota tem que ser igual? Não, nós já vimos isso que não, né? Aí você vai lá no artigo 1055 do Código Civil, que diz o seguinte, que o capital social é dividido em cotas iguais ou desiguais, olha só, cabendo uma ou diversas a cada sócio, tá vendo? Então é desigual, não precisa ser cotas iguais, pode ser como também não, fica então a critério de quem? Dos sócios que vão fazer parte da sociedade, né? Com relação à cota. Então, alguns alunos perguntam, professor, mas o que é cota do capital social? É aquilo que eu já expliquei, é a contribuição que cada sócio investe, né, ou participa na constituição do capital social. Isso que é cota do capital social, né? Por isso que lá no 1052 fala, restrita ao valor de suas cotas. Restrita porque eu vou responder de forma limitada, sim, perante o capital social da pessoa jurídica, não com relação aos demais sócios, eu vou responder perante a pessoa jurídica, né? Nós temos que ter autonomia própria, autonomia, né? É independente do sócio. E aí diz o seguinte, lá no 1152, ó, solidariamente pela integralização do capital social. Claro, porque se eu resolvo, né, decido fazer parte da sociedade juntamente com vocês, é lógico que eu solidariamente, como vocês também, vão responder pela capital social.
Porque todos nós, de forma solidária, manifestamos a vontade, né, e assumimos a responsabilidade de integralizar o capital social. Então, nós fazemos o quê? Um termo de subscrição. Nós estamos subscrevendo que vamos contribuir para a formação do capital social de uma sociedade limitada. Por isso que a interpretação, o entendimento, no 1052, na parte final, quando fala, ó, todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. Tá certo? E aí vem alguns artigos, não vou ler todos, o 1055 é importante, o 1056 também fala da cota indivisível, a cota é indivisível em relação à sociedade, né? Então, aí o 1057 fala, no caso de omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente da audiência dos outros. Ou seja, aqui no caso aqui, se o contrato social for omisso, significa dizer o seguinte, se o contrato não especificar uma cláusula, né, que caso eu tenha interesse de ceder minhas cotas e vender minhas cotas, eu tenho que garantir o direito de preferência de vocês, sócios da sociedade. Ou seja, eu ofereço primeiro para vocês, para depois oferecer para terceiros, ou seja, para uma pessoa fora da sociedade, né? Agora, se o contrato social tiver explícito em uma cláusula dizendo no caso, esse direito de preferência aos demais sócios, então eu não posso, né, oferecer essa cota para um terceiro sem mais consultar os demais sócios, ou seja, os sócios que fazem parte da sociedade junto comigo. Beleza? Então, a situação que trata lá no 1057. Aí, pois bem, então vamos seguir nos tópicos. Eu li esse artigo importante aqui, todos são, mas principalmente esse aqui. E aí, seguindo os tópicos, dentro que eu elenquei para vocês lá no slide, quem tiver com o slide aí ou estiver acompanhando, é interessante porque isso ajuda no raciocínio e na compreensão do conteúdo, tá? Quando se trata, então, das características. Aí eu coloquei um conceito da sociedade limitada. Então, o que é a sociedade limitada? É aquela constituída por um contrato social, né? É uma sociedade empresária, é capital fixo, né? Em que seus sócios assumem a responsabilidade de contribuir para a formação do capital social pelo valor da cota de parte adquirida. Um ponto importante, que eu esqueci até de dizer, mas eu vou ressaltar, para vocês não esquecerem, pode anotar aí que deve cair na prova, é com relação à formação do capital social. Tá? Ó, porque será que o capital social da sociedade limitada, eu vou falar mais aqui adiante, mas eu vou antecipar, será que esse capital social ele pode ser integralizado com prestação de serviço? Não, não pode por quê? Aí vocês vão acompanhar e vão ler depois, no Código Civil, o artigo 1055, parágrafo 2º. O capital social divide em cotas iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. Ao parágrafo 2º. É vedada a contribuição que consiste em prestação de serviço, ou seja, não pode, a sociedade limitada, se for limitada, o Código Civil veda, né? Então, no contrato social, tem que estar lá, de que forma que você contribui o capital social, se for bens, é dinheiro, né, ou é crédito, algum tipo de capitalização, algo que representa um valor, tá? E isso com relação à sociedade limitada, veja bem, o 1052 é um artigo 1087, trata especificamente regulamentos com relação à constituição da sociedade limitada, tá certo? Pois bem, ó, aí dentro das características eu enumerei algumas para vocês. Ó, adquire personalidade jurídica, onde? Na junta comercial. O capital social, então, só poderá integralizar mediante o quê? Dinheiro, bens ou crédito. Que crédito é esse? Título de crédito, né? Uma ação de capitalização, tá? Representa dinheiro, então ele pode sim fazer a integralização do capital social se tiver um título de crédito, tá? Não especificamente dinheiro, mas que representa dinheiro, um bens, uma sala, um veículo, né? São bens móveis ou bens imóveis, eu posso sim. Agora, ao fazer a transferência da titularidade desse bem para constituir o capital social da sociedade limitada, lembre-se, essa transferência, então, esse bem imóvel ou bem móveis, um carro, por exemplo, se eu transferir para integralizar o capital social da sociedade limitada, esse veículo, esse bem, quer seja imóvel ou móvel, não é meu mais. Eu não sou mais proprietário, porque eu transferi para a sociedade. Então, é feita essa transferência de propriedade, que a gente trata de transferência de titularidade de direito. Direito de quê? Direito de propriedade. Ok?
Então, vem lá, a sociedade limitada, híbrida, pode usar indistintamente razão social. Por que o doutrinador trata a sociedade como híbrida? Né? Híbrida por quê? É porque ela pode ser, o nome empresarial dela, então, pode ser constituído, o que difere o nome empresarial da sociedade não coletiva, da comandita simples. Porque o nome empresarial, você pode constituir um nome empresarial, no caso, o empresário, o sócio, pode definir um nome que pode ser por firma ou razão social, que vai constar o nome de um dos sócios, né? Ou sigla dos nomes dos sócios, tá certo? Ou então, por denominação social. Né? Por exemplo, eu sou associado no escritório, um colega meu, que no escritório deixa Martins e Paixão Limitada. Ou seja, é uma sociedade simples, né? Não é empresarial, é uma sociedade de advogados constituída por advogados profissionais liberais. Né? Mas você vê que é uma sociedade que tem a natureza limitada, cujo nome, então, se tem o sobrenome, é porque é firma. Né? Uma razão social constituiu pelo sobrenome de um dos sócios, ou dos demais sócios. Tá? Agora, denominação social, não, é um nome, né? Pode ser o nome do tipo da atividade, o nome, o nome da cidade, o nome de determinada situação, definida pelo sócio para constituir um nome empresarial, né? Ok? A administração da sociedade também é diferente das demais sociedades. Aqui, pessoal, o próprio Código Civil trata da questão da administração, ou seja, o administrador não precisa ser necessariamente o sócio. Então, os sócios, eles podem, sim, indicar um administrador não sócio. Tá? E o Código Civil trata disso também. Né? Se vocês lerem esse artigo que eu falei para vocês, vocês vão identificar qual que é o artigo que fala da administração da sociedade. Nem vou antecipar aqui, vou deixar que vocês leiam lá. Então, olha só, por quê? O administrador da sociedade é os sócios que vão definir. Né? Então, se o capital não estiver integralizado totalmente, tá? Aí precisa o quê? Da unanimidade de votos dos sócios, ou seja, todos os sócios. O capital, se tem 5 sócios, né? Se os 5 sócios não integralizou o capital social totalmente, tá? Não cumpriu com a sua obrigação, tá? De contribuir com o capital social, que é a integralização do capital social, tá? Aí, ou seja, tem que ser unânime, todos têm que votar a favor, tá? Para a indicação de um administrador. Agora, quando o capital está integralizado, basta 2/3. Né? Então, 2/3 votando, se são 5 sócios, se 3 aí votar a favor, né? Já está, então, deliberado em ata, tem que ser registrado em ata, aí tem uma reunião, uma assembleia dos sócios, tem que ser registrado em ata, essa ata tem que ser averbada no órgão competente, que é na junta comercial, ou, no caso de sociedade simples, em cartório. Tá? Então, isso aí está no Código Civil também, vocês vão ler lá e vão lembrar disso aí, dessa minha explicação, tá bom? Mas toda mudança, essa alteração que envolve a sociedade, saída, entrada de sócio, tem que alterar o contrato social na junta comercial, né, entre o sócio e na junta comercial, tem que averbar essa alteração também para trazer segurança jurídica para a sociedade, para trazer segurança jurídica para os sócios que vão continuar na sociedade, até segurança jurídica para quem está saindo, tá? Para depois eu não ter que responder pelas obrigações, né, contraídas para os demais sócios que continuaram na sociedade. Então, vem lá, aí seguindo as características. A administração da sociedade, então, lembre-se, não precisa ser obrigatoriamente um sócio ou 2 sócios para ser administrador. E mais, aquele sócio que é administrador não significa que ele vai ter direito adquirido para continuar como sócio sempre, não. Tá? No ano seguinte, quando tiver outra assembleia, os demais sócios podem, às vezes, optarem, né, por ter um administrador, tá? Por ter um administrador, ok? Vocês estão me escutando bem? Professor, acho que o seu áudio está desligado. Vocês estão me ouvindo ou não? Estão me ouvindo? Eu estou, ouvindo perfeitamente. Tá. Porque alguém colocou no chat aqui que acha que o áudio está desligado, mas acho que não. Vocês estão escutando bem, né? Ok. Então, continuando aí. Qualquer coisa, vocês podem me barrar aí, me falar, tá? E me cortar, ou então colocar uma informação no chat ali que eu estou acompanhando. Pois bem, pessoal, então veja bem tantas características que tem, né, que diferencia a sociedade limitada das demais, né? Por isso que é importante a gente conhecer. Vocês vão observar isso na prática quando vocês atuarem, quem estiver atuando já em escritório de contabilidade, vão observar que a maior parte da sociedade constituída hoje é limitada. E é aquilo que eu sempre falo para vocês, e falei e falo, né? Por que será, né?
É porque é um tipo de sociedade que traz mais segurança jurídica, né? Traz, assim, vamos dizer, mais tranquilidade com relação ao investimento da sociedade, com relação ao patrimônio particular, né? Resguardar mais o seu patrimônio particular, né? Com relação à sociedade, porque não há confusão patrimonial, né? Há essa independência patrimonial entre a sociedade, o que é da sociedade, o que é da pessoa jurídica, e o que é seu como sócio da sociedade. Isso é importante, tá? E está estabelecido em contrato social a natureza jurídica do tipo de sociedade, tá? A limitação da responsabilidade, já expliquei, outra característica importante, olha só. Então, ó, várias características, ó, eu elenquei para vocês 5, mas tem mais, as 5 características principais da sociedade limitada, né? E eu coloquei as observações para vocês no conteúdo que eu mandei, seguindo aqueles tópicos lá dos slides, eu coloquei 2 observações importantes, e essa aqui eu vou ler rapidamente, tá? E depois explicar, com relação à obrigação do sócio. Aqui também é uma obrigação do sócio com relação à sociedade limitada, né? E eu já até falei um pouco antes sobre isso também. Olha só, o sócio que não integralizar sua quota parte até em 30 dias após o vencimento da sua obrigação, ou seja, ele subscreveu, mas dentro de 30, é o prazo de 30 dias que ele tem para pagar, tá? Para cumprir lá com a sua cota do capital social. Isso é integralizar, que a gente é o sinônimo, é o significado de integralizar, tá? É pagar, cumprir com a obrigação estabelecida no contrato social. Ele será considerado sócio remisso, podendo acarretar a sua expulsão da sociedade com a cobrança de indenização acrescida de multa. Olha só, eu falei para vocês, lembra do sócio remisso? É aquele inadimplente com a sociedade. Então, se passou 30 dias, ele não cumpriu com a obrigação, os demais sócios podem notificar ele, tá? Verbalmente ou até por escrito mesmo. Se caso ele não sair da sociedade, tiver conflito entre, não tiver um consenso, um acordo para ele sair da sociedade ou cumprir com a obrigação dele, é lógico que os demais sócios vão entrar com ação judicial até para expulsar, né? Porque ninguém expulsa ninguém, né? Nós estamos num país democrático, né? Todos têm o direito de ampla defesa e contraditória de se defender, né? Então, a questão de expulsão aqui é uma questão judicial, né? Então, você não vai expulsar ninguém, some daqui, vai embora que você está devendo à sociedade. Não é bem assim, né? Então, ele tem o direito de se defender, né? A expulsão que trata aqui é no sentido de buscar a via judicial, buscar o Estado através do Poder Judiciário, de forma legal, tá? De forma legal, para que esse sócio, como não cumpriu com a obrigação dele, ele saia da sociedade e que essa cota seja dividida entre os demais sócios, ou até adquirida por um sócio, ou até transferida para outro sócio, né? Para que outro terceiro, outra pessoa interessada possa entrar e cumprir com o pagamento, né? Com essa contribuição, com essa parte dessa cota para a constituição do capital social, tá? Isso é essa observação que eu coloquei para vocês, importantíssimo essa, hein? Lembre-se dos 30 dias. Segunda observação, o sócio não responde pelas obrigações sociais quando o capital social estiver totalmente integralizado. A sociedade, assim, tem vida própria, que é independente do seu sócio. Claro, é aquilo que nós vimos, ela não é independente. Então, ó, a partir de seguir, quando trata a questão de não responder com as obrigações sociais, não significa, eu sou sócio, paguei capital social, não quero nem saber. Agora, qualquer problema é com a empresa. Não é bem assim, né? Você é sócio, você assume o risco do negócio. Então, você tem interesse na sociedade. Claro que você tem que ter, que você está investindo um capital ali, né? Capital seu, então você quer que aquela empresa dê lucro, né? E por isso você tem que acompanhar a atividade dela, né? A administração dela também, mesmo que diretamente você não seja administrador, mas você tem que estar acompanhando, participando. Claro, todos vão fazer isso, ninguém vai ficar desinteressado com isso, até porque para não correr o risco que esse negócio seja fechado, que esse negócio não dê resultado, né? Só prejuízo. Tá? Então, ou seja, essa questão de não responder pelas obrigações é porque eu integralizei, então todas as obrigações contraídas pela sociedade, a sociedade é que tem que honrar com seus compromissos dela. Tá? Honrar de que forma? Pagar as obrigações, cumprir com o passivo, né? Com toda a dívida contraída, quer seja contratação de empregado, tá? Compra de mercadoria de fornecedor, tá certo? Então, isso é uma obrigação da sociedade, tá? Mas principalmente o sócio também tem a sua responsabilidade também, ok? Tudo bem, pessoal? E aí, ó, seguindo então, ok, né? E aí o que eu quero, eu já antecipei um pouco aqui, mas vou
continuando aqui, ó, mais duas características importantes, é a contratualidade e tem legislação própria. Já falei isso também lá no início, tá? Aqui só está a colocação aqui que está diferente, mas eu já expliquei isso. Outra característica da sociedade limitada, então já vai para 7 características. Ó. A contratualidade, o que significa, pessoal? Contratualidade significa que essa sociedade limitada ela tem um ato constitutivo próprio, ela tem um contrato social. Nesse contrato social foi estabelecido que a vontade própria dos sócios, né? Ou seja, o sócio que definiu o nome empresarial, o sócio que definiu o ramo de atividade, o sócio que estabeleceu a cota do capital social, a constituição do capital social, os sócios que escolheram o administrador, não foi a lei. A lei trata requisitos formais, ou seja, é aqueles requisitos formais só para constituir o contrato social, tá? Mas a lei só trata isso, tá bom? Agora, essa parte de constituição das cláusulas do contrato social é mera liberalidade do sócio, tá? E a legislação própria, porque o Código Civil ela estabelece, então, dentro do artigo 1052 até 1087, ok? Nós estamos com 30 minutos aí, mais ou menos, de aula. Esse vídeo eu vou deixar disponível, avisem, pessoal, para quem não está assistindo, acompanhar essa aula depois, tá? Não deixar de fazer, para não sair mal aí na segunda VA. Eu vou até os 40 minutos, acho que vai 40 e pouquinho, quero concluir um pouco, quero concluir a sociedade limitada, e aí na próxima aula eu termino sociedade anônima, e se der tempo, vai dar tempo, sociedade anônima, e falar um pouquinho sobre algumas características da sociedade anônima, tá? E aí a gente conclui a parte do tipo de sociedade. Se der tempo eu vou falar um pouquinho sobre cooperativa, senão fica para a aula seguinte. Então, seguindo então o capital social, já falei, com relação à Assembleia, à sociedade limitada, vocês podem perguntar, professor, a sociedade limitada tem limite de sócios? Será que tem? Não, cuidado com isso também. Pode cair na prova, hein? Boa pergunta, olha só. Claro que não, a lei não trata do limite. Fala do limite mínimo, porque se é sociedade limitada, tem que ter no mínimo 2 sócios. Mas pode ter 10, 20, até mais. Geralmente, quando a sociedade tem mais de 20 sócios, aí, dependendo da atividade dela, né? Às vezes ela quer abrir o capital dela para venda de título de ação, aí às vezes ela transforma em sociedade anônima, ou já acha já de início melhor optar pela constituição da SA, né? Mas não tem limite, o limite mínimo é 2 sócios, lógico, né? De 2 a mais, tá? Mas ela tem que ter assembleia, tem que ter então administrador, tem um sócio, às vezes tem um conselho fiscal, né? Que vai controlar, fiscalizar, né? Toda a atividade financeira, né? Ou seja, receita e despesa, né, do caixa, desse tipo de sociedade, tá? Então, o nome empresarial, já falei, administração também. Outro ponto importante, só para mim concluir a sociedade limitada, eu vou concluir, assim, o tópico aqui, mas depois eu vou voltar falando um pouco mais dela, quando for falar da sociedade anônima, a gente faz uma comparação, tá? Aí eu pergunto para vocês, será que a sociedade limitada ela pode ser dissolvida? De que forma? Claro, porque o próprio sócio pode definir se essa sociedade, uma cláusula no contrato social, se a sociedade é por tempo determinado ou indeterminado, tá? E aí a dissolução da sociedade, o processo de término da personalidade jurídica da sociedade empresarial é a própria extinção dela. Mas quais são as causas? Aí eu elenquei para vocês umas causas, está lá naquele material bem detalhado lá, tá? A vontade dos sócios, por prazo determinado, unanimidade, né? Pode ser, não precisa ser necessariamente determinado, como eu expliquei agora. No caso de falência, que a gente vai estudar depois falência, tá? Esse já é um conteúdo já para a nossa terceira VA. A inexequibilidade do objeto social. Se o objeto social é inexequível, significa que o objeto social está contrariando a lei, né? Ou seja, atividades exercidas pela sociedade é um tipo de atividade que não é permitida, é proibida por lei. Então, isso também é uma causa que pode extinguir a sociedade. Grave divergência entre os sócios, claro, é igual casamento. Sociedade, eu falo que é igual casamento. Gerou conflito, briga demais, chega um momento, não tem como, tem que dissolver. Não é isso? O casamento da mesma forma, né? Mulher e marido ainda a brigar demais, né? Então, se houver um conflito que fica insustentável a manutenção dessa união da sociedade empresarial, do sócio entre si, como que você vai continuar um negócio desse? Não tem como, né? Acaba que um outro estranhando aí, fala, vamos encerrar a atividade da sociedade, cada um vai para si, abrindo outro negócio, ou então continua na sociedade e aqueles que têm interesse, e aquele que está
revoltado, né? Contrariado, nem tanto revoltado, mas às vezes contrariado com alguma coisa, ele vai sair da sociedade, tá? Isso pode acontecer, isso acontece também, tá? Nem sempre a morte do sócio é uma causa de dissolução da sociedade, claro que não, mas o contrato social pode ter essa previsão, tá? Isso é mera liberalidade do sócio, a lei não trata isso, a lei não especifica a obrigatoriedade, mas é uma causa a morte pode ser, né? Poderá ser, aliás, uma causa de dissolução da sociedade, né? Tanto totalmente como parcial, tá? A dissolução de fato, eu até coloquei para vocês, e coloquei até lá, conhecido como golpe na praça, causa para a falência da sociedade. É aquela sociedade que abre para dar golpe, né? O cara monta a sociedade lá, começa a comprar, aí no primeiro mês ele paga bem, no segundo mês ele paga bem, no terceiro ele faz, aí pega confiança no fornecedor, né? Aquela segurança, o fornecedor falando, esse cara tem um cadastro bom, essa empresa é boa, paga direitinho, aí vai lá e pede para comprar, compra 3 vezes mais do que ele comprava. E aí depois dá o golpe e soma, não paga, desaparece no mapa. Quando você vai lá, a empresa está fechada. Aí é dissolvida pelo Poder Judiciário, é uma causa de falência pelo próprio Poder Judiciário. Tá? Aí pode até aplicar aquela questão que eu falei para vocês da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Tá ok? E aí, por fim, sobre a sociedade limitada, na próxima aula eu quero voltar a falar sobre isso também, vou parar aqui, mas a gente continua depois, e aí, concluindo depois a gente entrar na sociedade anônima, aí as regras de limitação da responsabilidade comporta exceção. O que é isso? Porque vocês observaram que todo tipo de sociedade tem uma regra, e a regra é o quê? Ou é a sua responsabilidade limitada ou ilimitada do sócio na sociedade, nesse negócio, né? E essa regra de responsabilidade, ela tem algumas exceções. E as exceções eu elenquei para vocês. Tá lá no artigo 1016 e 1080 do Código Civil. Os sócios que adotarem deliberação contrária à lei ou ao contrato social responderão ilimitadamente pela deliberação ilícita. Olha só, mesmo se for uma sociedade limitada, tá? 1016 e o artigo 1080. Vocês vão ler isso em casa, tá? Do Código Civil. Se o sócio adotar uma situação, uma prática, uma conduta, tá, de forma ilícita, contrária ao dispositivo, ao contrato social ou principalmente à lei, isso é causa de exceção de responsabilidade limitada. O que significa isso? A responsabilidade dele deixa de ser limitada, passa a ser limitada. Então, se entrar com ação, se for bloquear algum bem, pode bloquear bens dele, dinheiro na conta dele, pessoa física. Mas eu sou responsabilidade limitada, eu faço parte da sociedade, eu integralizei o capital social na sociedade limitada. Não, mas tem prova contundente, está aqui, prova material, que você praticou uma conduta de forma violando, aliás, algum dispositivo legal, né, ou seja, algum dispositivo de lei, ou até alguma norma específica estabelecida pelo sócio no contrato social. E aí vem a desconsideração da personalidade jurídica, artigo 50 do Código Civil, li para vocês na aula passada, marca aí para estudar para a prova, o artigo 50. Débitos tributários, se tiver com muita dívida tributária, não pagar também pode ser uma situação de responsabilidade. Sociedade marital, artigo 977 do Código Civil, lembra aquela sociedade lá no 977? Eu lembro que eu falei para vocês, cônjuge pode fazer parte da sociedade? Sim, pode, mas tem que observar o regime de bens. Se contrariar que esse regime de bens lá, tá, no tipo de sociedade, aí é uma causa de responsabilidade ser ilimitada, tá certo? Por isso que fala sociedade marital, observar o artigo 977. Débito trabalhista e débito junto à Previdência Social. Então, são situações elencadas, né, que poderá ocorrer, isso é exceção à regra de responsabilidade limitada do sócio. Ok? Tudo bem, pessoal? Até aí, tranquilo, professor. Foi bom? Tudo bem, né? Ótimo. Então, olha só, nós estamos aqui com quase 39 minutos, eu vou concluir agora, encerrando com vocês, a sociedade limitada, não vou entrar na sociedade anônima, não preocupem. Na próxima aula eu vou explicar a sociedade anônima, vou voltar um pouquinho ainda, falando alguns artigos importantes da limitada, tá? Porque o que mais vou acabar na prova é o tipo de sociedade, mas eu cobro muito a sociedade limitada e a sociedade anônima também, que são de mais evidência, tá? Mais comum na nossa atividade, vocês na atividade como contador, eu como advogado também, tá? A gente vê muito isso, né? Muito comum. E aí a gente, para dar um tempinho também na próxima aula, eu falo um pouquinho sobre a prova, sobre alguns tópicos importantes para vocês estudarem e saírem bem na nossa prova.
Tudo bem, pessoal? Ok? Ok. A Mariana, ok? A Mariana Ok, já colocou. Ótimo. Então, tá bom, pessoal. Ó, então, está terminando o tempo aqui. Eu vou encerrar, vou disponibilizar esse vídeo aula para vocês lá no AVA, tá bom? Quem não fez o trabalho, procure pesquisar, não faz o trabalho mal feito, não, tá? Faz com calma, um trabalho bem feito, mande para mim, vocês têm tempo demais, sobra, né? Até dia 15 aí. Eu estendi até o dia 15. E não esqueçam, quem entrou posterior, quem entrou depois, não ouviu minha fala, no fórum, de colocar uma mensagem lá, tá? No fórum, só um minutinho, Gustavo.